Olá pessoal, tudo bom? O tema, né, que a gente vai trazer aqui, ele vem acontecendo há alguns anos, né, como se tem visto algumas igrejas cristãs inserindo símbolos judaicos, inserindo os preceitos judaicos dentro do cristianismo. E a gente vai trazer então aqui para esse estudo o livro de Gálatas, né? Que o apóstolo Paulo então está ali na Galácia, né? E vai se encontrar com Pedro, Tiago, João. Pedro estava ali comendo com os gentios, até que de repente chegaram alguns da parte de Tiago e que eram da circuncisão. Então, assim como nos tempos de Paulo, os cristãos de lá daquela época também tentavam inserir dentro da igreja, né, dentro do cristianismo, o judaísmo, né, com símbolos e até a sua cultura. Eles estavam ensinando que era necessário guardar a lei mosaica para poder se tornar um verdadeiro cristão. Isso está lá em Gálatas 2,4, vamos lá. E isso causa da presença dos falsos irmãos desconhecedores que secretamente introduziram-se entre nós para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus, a fim de nos escravizar. Escravizar pelo quê? Pela lei. Ora, ou você crê no Evangelho de Cristo ou não. Se acredita estar transgredindo as leis, então Cristo, ele é um ministro do pecado. Por quê? Por que Cristo é um ministro do pecado? Porque ele faz os cristãos caírem e tropeçarem, transgredindo a lei. Se um cristão não confia em Cristo e se envergonha do Evangelho, a fim de render-se à lei, este está pecando contra a graça. Porque Cristo foi crucificado pelo quê? Cristo foi crucificado pela lei. Se pela lei Cristo foi crucificado, eu também vou ser crucificado pela lei. Sabemos que um homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus. Nós também cremos em Jesus Cristo para que pudéssemos ser justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porque pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Olha só. Porque pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. É impossível alcançar a justiça de Deus pelo cumprimento da lei. Cristo teria morrido em vão na cruz se nós acreditássemos que é por meio da lei que somos justificados e não por Cristo. Ou seja, de que adiantou então Cristo ter morrido? Trazer o judaísmo para dentro do cristianismo é trazer hipocrisia, né, para o cristão. Por quê? Porque eu não estou confiando em Cristo, literalmente eu não estou entregando a Cristo toda a minha fé. Porque se eu estou tentando ainda viver pela lei, então Cristo para mim, né, e sua morte não foi em vão. Não tem significado. Como eu posso fazer sacrifícios se eu sei que o Cordeiro vivo foi sacrificado por mim e por meus pecados, e que os meus pecados foram apagados na cruz por Jesus? Cristo morreu pela lei para que nós não cumpríssemos como um padrão de comportamento, mas sim por amor dele. Quando Cristo foi crucificado pela lei e eu também fui crucificado, significa o meu fim com uma pessoa que procurava ser justificado por méritos próprios. Ou seja, tentando ser absolvido da condenação da lei por causa do meu velho eu, dos meus comportamentos antigos. Por isso que Paulo diz assim, olha, o meu velho eu, ele já está morto, foi condenado, né, pela lei, não vive mais, né? Não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Porque quando Cristo morre na cruz, ele vive.
E ele vive por quê? Para que ele possa viver em mim. Nosso Salvador, ele não morreu para que a gente vivesse de qualquer forma, mas morreu para que a vida dele vivesse em mim. Essa vida que vivemos é pela fé, e ela é fé em quem? Em Jesus, o Filho de Deus. E ele vive continuamente. Por isso que quem nos guia não é a lei. Por isso que quem nos guia é Cristo. E não é uma questão de esforço, mas sim de confiança. Se eu vivo pela lei, eu não vivo por Cristo. Só que eu deixo claro que a lei foi quem matou Cristo. A lei foi que condenou Jesus. A lei também nos condena, mas é Cristo que nos justifica, porque pela fé em Cristo é que nós somos justificados. Então, se é certo ou errado, fica a seu critério. Mas para quem é cristão, você não pode ser hipócrita. Se você é cristão, ou você segue Cristo, ou você segue a lei.